Se você veio de uma família pobre, uma família humilde, e constantemente você ouvia palavras, frases como quem nasceu pobre morre pobre, dinheiro não dá em árvore, a grama do vizinho é sempre mais verde, ou você cresceu ouvindo pessoas te chamarem de burro, de incompetente, que você sonha alto demais, que se ninguém da sua família conseguiu antes, você também não vai conseguir, que é melhor você se contentar com pouco. Se você foi bombardeado com esse tipo de palavras, pensamentos, você pode ter certeza que isso está implantado e enraizado em você. E com certeza isso é demonstrado na sua realidade de alguma forma, seja com pensamentos autossabotadores, quando você recebe uma oportunidade, quando você tem alguma probabilidade de sucesso, sua mente faz com que você elimine qualquer uma dessas possibilidades e você fique se autocriticando, dizendo que você não é capaz, dizendo que as coisas só dão certo para fulano, que as coisas só dão certo para cicrano, que as pessoas à sua volta só têm o que tem por sorte. Dos 2 aos 7 anos é a idade, a nossa mente ela está em desenvolvimento e ela funciona como uma esponja, ou seja, ela absorve tudo o que o ambiente externo manda para ela. Ou seja, se você cresceu vendo ninguém da sua família prosperar, vendo um ambiente caótico de brigas, de discussões, de miséria, onde vocês não tinham muito recurso, nunca teve algo bom na vida para utilizar, sempre que ia comprar alguma coisa era da pior qualidade, era do mais barato, ou você nunca viu uma pessoa da sua família utilizar a inteligência para conseguir obter um resultado e ao invés disso sempre usava o braçal, sempre achava que era o esforço que ia trazer o resultado para ela. A sua mente ela está programada para repetir esses padrões dessa época, desde o momento em que você absorveu essas informações. E aí, quando você cresce e você se torna um adulto, você começa a repetir esses padrões, muitas vezes inconsciente. É uma oportunidade que você deixa passar, é a procrastinação, é a autossabotagem, é a falta de foco que você tem em executar algo que muito provavelmente te traria um retorno. Porém, por não estar te dando retorno agora, de imediato, você desiste, você procrastina, você deixa para depois. Você fica se culpando, falando que você não é merecedor, que você não consegue fazer aquilo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não é porque a sua mente ela foi programada para isso desde a sua infância que você não consegue mudar isso. Um dos pontos chaves e mais importante na reprogramação mental é você ter a consciência. Esse termo é muito utilizado na metafísica porque a consciência é o observador. É aquele que observa as crenças internas que você tem, observa as mudanças que você pode ter. Ou seja, é tudo uma questão de decisão. A partir do momento que você viu esse vídeo e você tem consciência de que você está repetindo os padrões, que você está repetindo as crenças internas que você tem na sua realidade, você obtém uma coisa chamada poder, o poder de mudar. E para isso eu trouxe alguns livros que eu comecei a utilizar e eu comecei a ler na minha jornada de reprogramação mental e que me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. O primeiro livro é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Quando eu estava passando por algumas situações desafiadoras na minha vida, como a depressão, vício em jogo de aposta, e eu tinha muita crise de ansiedade, eu tive que começar a praticar o autoconhecimento. E foi quando eu decidi que eu queria abrir uma empresa. E aí você já deve imaginar que veio um monte de crença limitante, que veio um monte de sabotador dizendo que eu não era capaz, de que era uma coisa muito grande para mim, que eu estava sonhando alto demais, que eu não ia conseguir realizar aquele objetivo. E foi quando eu comecei a ler esse livro aqui. Nesse livro, você vai aprender que você tem que saber o porquê de você estar fazendo aquilo, qual é a essência daquilo. Quando você tem consciência da essência, do porquê que você está fazendo algo, você consegue se manter mais tempo naquele objetivo. Você consegue ter mais clareza, você consegue ter mais foco, você consegue ter mais disciplina e você para de enxergar somente os resultados imediatos. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, as coisas que realmente são grandes, que vão se perpetuar por muito tempo, elas vão precisar de um período de dedicação, elas vão precisar de um período de foco. Então, você
começar a focar no resultado do longo prazo ao invés do curto prazo vai ajudar muito a sua mente ser reprogramada para ter o sucesso, porque não adianta nada você ter um ganho exponencial no agora e você não conseguir manter ou potencializar isso no longo prazo. E foi esse um dos livros que eu utilizei para conseguir abrir minha empresa. Esse outro livro é muito clichê, que é Os Segredos da Mente Milionária. Muitas pessoas falam sobre ele hoje em dia, e se as pessoas falam é porque realmente é bom, tá? Como eu havia falado para vocês, nós temos muitas crenças limitantes. Nós temos muitos padrões mentais que não foram impostos por nós. Foi do nosso ambiente, de coisas que nós vimos, de coisas que nós ouvimos, de coisas até que nós sentimos. Até os sentimentos que você teve na sua infância, que foi imposto a você, você continua repetindo esses padrões. Se você, quando foi criança, foi rejeitado ou sofreu repressões, as pessoas te limitavam, você muito provavelmente vai repetir isso na fase adulta. Você vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que se sente rejeitada, que não se sente merecedora de amor, não se sente merecedora de ter afeto, de ser reconhecida. Aqui mostra como você diferenciar na sua mentalidade isso. Você começar a tomar pequenas ações que vai mudar completamente a sua forma de pensar, não somente sobre si mesmo, mas também financeiramente, porque a maioria das pessoas que tem problemas financeiros quando adulto é porque tem o padrão mental financeiro da infância que foi imposto para ela. E isso me leva a um ponto de um outro livro que eu não tenho aqui, mas que eu li e que é extremamente importante que você leia também, que é Pai Rico, Pai Pobre. Muitas pessoas falam sobre ele, que é do Robert Kiyosaki, e foi um livro que explodiu a minha mente em questões financeiras, tá? Se você veio de uma realidade humilde, você muito provavelmente não teve acesso a algumas coisas de luxo, de qualidade realmente. E quando você cresce tendo essa consciência, você começa a colocar o seu dinheiro em ter todos esses prazeres que você não teve quando era criança, tá? Isso é uma coisa muito dura de escutar, mas que se você não se atentar, você vai acabar aí colocando o seu dinheiro todas em essas coisas, bens materiais, coisas que te proporcionam qualidade de vida no agora, e no longo prazo você vai se tornar uma pessoa escassa. Você não vai conseguir manter essa qualidade de vida, porque você está pensando só no agora. Nesse livro do Pai Rico, Pai Pobre, você vai aprender a pensar no longo prazo e construir ativos ao invés de passivos. E é exatamente assim que as pessoas que vieram de realidade humilde conseguem enriquecer e manter essa riqueza no longo prazo. E por último, e mais importante, eu quero deixar para vocês esse livro aqui, que é O Segredo. Tem documentário dele, também tem filme falando sobre ele, e você pode acessar aí na internet também. Mas esse livro basicamente te dá insights sobre pensamentos e reflexões de como você pode começar a mudar a sua mentalidade, de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade próspera, uma mente que consegue produzir, que consegue criar sucesso, e não uma mente que só cria e que muito provavelmente vai te manter num loop infinito de escassez e miséria. Por fim, vocês perceberam que esses livros aqui, eles falam todos de questões mentais. Por quê? A real mudança, ela não vai começar no externo. Ela não vai começar com alguém vindo falar, não, você tem que mudar isso aqui. Não, que você tem que fazer isso daqui, senão sua vida vai continuar dessa maneira. Não, a mudança ela tem que partir de você e ela tem que começar na sua mente, porque é lá que está os padrões mentais que faz você repetir e continuar nos ciclos que só estão te sabotando, te mantendo pobre, te mantendo na miséria, te mantendo triste, uma pessoa sem ambição e sem vontade de ir atrás daquilo que realmente quer. Obviamente, você não precisa ler todos esses livros agora. Conteúdos, livros que vão realmente te ajudar a mudar essa mentalidade. Não é à toa que você está aqui nesse vídeo. Tenho certeza que se você ficou até o final desse vídeo, você não vai sair dele como a mesma pessoa que entrou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é inscrita aqui no Clube das Ambiciosas, já se inscreve. Comenta aqui embaixo, eu vou mudar meu padrão mental. Um beijo e até o próximo vídeo.